Graça e paz, irmãos. Estamos aqui essa noite para dar continuidade às exibições sobre os fundamentos da teologia reformada. E dando continuidade aos 5 pontos, que são chamados 5 pontos do calvinismo, entramos em um aspecto importante, que trata dos 2 pontos consecutivos, que fala da expiação limitada e da graça irresistível. Para isso, a gente vai tentar fazer aqui um breve apanhado para nos situarmos no decorrer desse estudo. Os cânones de Dort. Os cânones de Dort, na verdade, foi o produto da reunião do Sínode de Dort, na Holanda, convocado por Maurício de Nassau, que aconteceu no final de 1618 até início de 1619. E esse sínodo foi convocado porque alguns discípulos de Jacob Arminius, que era um teólogo e um reverendo da época, eles entenderam que alguns pontos da teologia reformada eles precisariam ser revistos. E daí eles, protestando contra esses pontos, entraram com um pedido de revisão disso aí. É por isso o nome remonstrantes, ou seja, eles estavam protestando contra isso. E a resposta da teologia reformada em relação a esses pontos que eles estavam querendo abordar, deu origem àquilo que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo. Isso foi a resposta da teologia da reforma. Ou seja, foram reunidos teólogos, estudiosos da Bíblia de todo o continente europeu, da Escócia, da Inglaterra, da Suíça e também da Holanda. A gente agora vai tentar entender aqueles pontos que já foram trabalhados só de uma forma panorâmica. A depravação total, que é a roga, né, que todas as pessoas que estão debaixo do pecado de Adão, ou seja, toda a linhagem humana, foi afetada por esse pecado. Afetada de tal forma que todas as suas faculdades estão contaminadas por esse pecado. Isso não quer dizer que a gente é tão mal quanto a gente poderia ser, mas que todas as nossas faculdades estão, sim, afetadas pelo pecado. E entra a questão da eleição incondicional. Porque todas as faculdades estão afetadas pelo pecado, nós não temos condições por si mesmos de buscar nem de conquistar a nossa salvação. E isso é feito através de uma eleição incondicional, cujos méritos pertencem apenas a Deus e sua obra redentiva, e não ao ser humano. Então isso foi também já abordado anteriormente. Como eu disse, vamos tratar hoje da expiação limitada e da graça irresistível. Essas tulipas aí é por causa do acrônimo que já foi mencionado, que é o TULIP, que em inglês vai falando desses 5 pontos, como que num acróstico. Então, a gente vai ter agora expiação limitada e a graça irresistível. O que é, então, expiação? Isso é uma pergunta que ela é bem-vinda. Por quê? Porque é um termo da cultura hebraica, é um termo anterior àquilo que os gregos usualmente utilizavam para falar sobre cobrir ou transferir alguma culpa. Não é? Então, a expiação, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar que esse termo no hebraico significa exatamente isso, cobrir o pecado. No Antigo Testamento a gente tem em Levítico 4, 13 a 21, o sacrifício do cordeiro e como ele era feito. O cordeiro era imolado e os pecados do povo eram lançados sobre esse cordeiro, de modo que ele se sacrificava em favor do pecado do povo. E quem fazia isso era o sumo sacerdote uma vez por ano. É o famoso Yom Kippur dos hebreus. E a gente vai encontrar também numa outra passagem, tratando da soltura do bode emissário, lá em Levítico 16, de 7 a 10. Que eram escolhidos 2 bodes, se fazia ali, tirava sorte sobre eles. Um desses bodes que caísse a sorte era colocada a mão sobre esse bode, e os pecados eram como se fossem transferidos a ele, e ele era solto no deserto. Então, assim, o que é que isso tem a ver conosco hoje em dia, né? O que é que isso nos aponta? Ele nos aponta para a pessoa, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No Novo Testamento, a gente vai encontrar João Batista, referindo-se a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João, capítulo 1, versículo 29. E a gente vai encontrar também a expressão de Isaías messiânica, que fala que ele levou sobre si os pecados de muitos, em Isaías 53, 12, que faz razão, ou seja, faz associação com aquilo que acontecia com o bode emissário. Então, Jesus Cristo tanto representa o Cordeiro de Deus, como também o bode expiatório ou o bode emissário.
Então, qual é a pergunta norteadora para a gente entender essa doutrina reformada da expiação limitada? A pergunta é a seguinte: por quem Jesus Cristo morreu? Essa é a grande pergunta. O conceito reformado sobre expiação limitada significa que Cristo morreu eficazmente para a salvação dos eleitos. Ou seja, o sacrifício de Cristo é eficaz para a salvação dos eleitos. Todos aqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo, que o próprio Deus, na Trindade, elegeu antes da fundação do mundo, o sacrifício de Cristo se torna eficaz sobre a vida destas pessoas. E aí, o que a Bíblia revela sobre esse assunto? Porque muitas vezes somos questionados a respeito dele e a gente não sabe onde buscar o recurso certo para devidamente mostrar essa disciplina ou essa doutrina cristã nas Sagradas Escrituras. É o que nós vamos tentar fazer aqui, de forma sucinta e objetiva, tá? Vamos para o primeiro texto. Temos lá em Mateus 20, 28, escrito o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba que essa expressão, esses muitos, dizem respeito àqueles que eficazmente o seu sacrifício foi feito. Então, assim, são os eleitos, em resgate dos eleitos. Está em Mateus 20, 28. Um outro texto, também muitíssimo importante, está em Mateus 26, 28, que diz o seguinte: porque isso é o meu sangue, é naquele momento da celebração da ceia, antes da sua crucificação, que ele diz: isso é o meu sangue, disse Jesus, quando tomou o cálice, havendo dado graças. E ele disse: o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Ou seja, esses muitos são aqueles os quais o sacrifício de Cristo os atingiu eficazmente para a redenção e para a remissão dos pecados. Fica claro para nós essa doutrina aí. Outro texto, também muito usual, está lá em João, no capítulo 10, versículos 14 e 15. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E esse conhecer aí é no sentido não apenas de intelectual, da razão pura e simples, mas elas convivem comigo, elas têm um relacionamento comigo. Assim como o Pai me conheceu a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida, ou a minha vida, pelas ovelhas. Perceba que ele dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas representam aí todos aqueles que são eleitos, porque elas conhecem ao bom pastor. Elas se relacionam com ele e foi o próprio Deus que promoveu esse relacionamento. Em João 17, 9 e 20, ele falando a respeito dos seus discípulos na oração sacerdotal, ele diz assim, ele roga ao Pai dizendo: é por eles que eu rogo, disse Jesus, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, o sacrifício é para todo aquele que crê, tanto ali os discípulos, quanto aqueles que também creriam. Demonstra que o sacrifício é eficaz para os eleitos. E aí temos o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 a 10, que narra uma situação em que Paulo, durante a noite, teve uma visão. E a visão, nessa visão que ele teve, o Senhor disse a ele o seguinte: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Tratava-se da evangelização que Paulo ainda se prestaria a fazer naquele logradouro. Então, tenho muito povo nessa cidade, é a mensagem de Deus, ou seja, Deus tinha eleitos ainda naquele lugar que precisam ser alcançados através da pregação do Evangelho. E aí a gente pode ir além. Vamos lá. Temos o texto de Hebreus 9, 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos,
aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Percebe-se no texto, para tirar os pecados de muitos. Esses muitos são atribuição daqueles que creem, são atribuição daqueles que ele chamou, são atribuição dos eleitos. Então, visto isso, tendo compreendido que dentro da Bíblia existem vários textos que mencionam essa doutrina, é importante salientar isso. Não só tem esses textos, não. Teriam mais de 25 textos aqui que eu poderia ter trazido. Mas esses eu entendi que pontualmente seriam interessantes para que a gente pudesse introduzir o assunto. O que é que os arminianos, então, eles arrogam a respeito de que a expiação de Cristo não é limitada, mas sim ilimitada para todos indistintamente? Ou seja, quais são os textos mais usados pelos arminianos, pelos discípulos de Jacob Armínios ou por aqueles que acreditam na doutrina dele, para tentar torcer a doutrina da expiação limitada? Qual seria então a correta interpretação? A gente vai tentar entender um pouco isso. Eu vou trazer aqui alguns textos. O primeiro destes é João 3,16. Todos conhecem esse texto de decorado, de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O que é que os arminianos trazem? Eles trazem que o mundo aí são todas as pessoas, de forma que Jesus morreu por todos, indistintamente. Só que a gente vai entender um pouco do que essa palavra mundo significa nesse momento desse texto, nesse contexto. A palavra mundo nesse texto significa os povos para além dos judeus, os quais Jesus estava se comunicando naquele momento. Então, Jesus, nesse texto, está falando com um principal da sinagoga, que era um judeu. E ele queria demonstrar que ele não veio apenas para os judeus, mas sim também para os não-judeus, que a gente conversa e conhece na Bíblia como sendo os gentios. Então, todos aqueles que não são de uma linhagem judaica, eles são gentios, inclusive eu, ou qualquer daqueles que não são de linhagem judaica, e vieram a crer no Evangelho, estariam dentro desse mundo aí. São aqueles que são alcançados, são alvos do amor de Deus. Porém, na continuação do texto vai dizer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, fica claro para nós que somente os que creem são salvos. E esses eleitos são tanto dos judeus, quanto dos gentios. Um outro texto também muito utilizado pelos arminianos é o texto de Romanos 8:18, que ele diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, diz o apóstolo Paulo, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 8:18. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Aí eles utilizam esse texto. Só que a gente tem que entender o contexto do texto, né? A carta de Paulo aos Romanos, na verdade, é um compêndio de teologia. E ele vai desde os capítulos 1º, 2º, 3º, falando como se processou a revelação de Deus, tanto aos não-judeus quanto aos judeus. É óbvio que Paulo está tratando aqui dos povos. Mas se a gente continuar a ler o texto de Romanos 5, essa ideia vai se clarificando. Veja só o que vai dizer. Porque como pela descendência de um só homem, ele está falando de Adão, alguns versículos anteriores ele deixa isso claro. Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aí vem o muitos, dando explicação àqueles que realmente vão ser alcançados por essa graça. Não são todos de forma ilimitada, geral, indistinta. São aqueles que creram no testemunho e no Evangelho de Cristo, aqueles que foram predestinados, chamados e tocados por essa graça. Então fica claro para nós, ou seja, vamos lá. Todos no contexto de Romanos 5,18 tem a ver povos, tanto os judeus como os gentios. E muitos no contexto de Romanos 5,19 trata dos eleitos, tanto dos judeus quanto dos gentios.
O que eu tendo a ressaltar aqui para os irmãos que estejam assistindo esse vídeo é cuidado com o universalismo. O que é universalismo, se você não entende? O universalismo é aquela doutrina que diz que no final das contas, trocando em miúdos é isso, no final das contas, Deus vai salvar a todos. Que o inferno não existe, que na verdade isso é uma construção existencial da própria vida. Os universalistas, eles vão pegando alguns textos da Bíblia onde implica alguma coisa relacionada a todos e tratar como se a salvação fosse para todas as pessoas, indistintamente, até para aquelas que não creem. Então isso se torna um perigo, isso é muito perigoso, porque na verdade o ensino bíblico vai de encontro a esse universalismo, mostrando que a expiação foi limitada, que o sacrifício de Jesus Cristo é eficaz para a salvação dos eleitos. E aí a gente tem a nossa confissão de fé de Westminster, que ela está em sintonia com os cânones de Dort, e asseverou o seguinte, lá no capítulo 8, e eu vou partir alguns textos porque ficaria grande, 1, 5 e 7, diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai. Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica salvação a todos aqueles pelos quais Ele a adquiriu. Então fica claro, a todos aqueles pelos quais Ele adquiriu. Eu gosto muito dessa ideia de Agostinho. Agostinho ele vai dizer o seguinte: o poder do sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos, fato, mas é eficaz somente aos eleitos. Dito isso, a gente vai passar agora para o próximo ponto, que é a graça irresistível. A grande pergunta a se fazer inicialmente é o que significa graça, porque existem muitas definições a respeito do que seja a graça. A gente aprende na escola bíblica dominical que a graça é favor imerecido. A graça é uma ação sobrenatural de Deus que leva em conta o preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz para salvar aos eleitos, não é? A graça ela é capacitadora. A graça ela faz com que possamos nos relacionar com Deus. Somos salvos pela graça, como diz Efésios 2:8, Paulo lá em Efésios. A pergunta que eu quero fazer, a pergunta norteadora é: a graça salvadora, ela pode ou não ser resistida? Ela pode ser resistida? Porque para os arminianos, sim, a graça salvadora pode ser resistida. E para nós que cremos na teologia reformada, da reforma, a gente acredita que a graça não pode ser resistida. Para clarificar um pouco isso, eu trouxe um outro termo, uma outra forma de falar dessa mesma doutrina, que ajuda na nossa compreensão, que a graça irresistível é o mesmo de que o chamado eficaz, que Deus vai eficazmente e nos chama em nosso íntimo, em nosso interior. Para que a gente possa entender isso melhor, eu trouxe o texto de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 29 e 30. É um texto de onde alguns tiram a ordem da salvação, que é chamada também na teologia de Ordo Salutis. E esse texto ele vai dizer exatamente isso. Porquanto, disse o apóstolo Paulo, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí vai a ordem: aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Temos, com base nesse texto, a seguinte ordem: predestinação, que vem daquele conhecimento, aqueles que de antemão conheceu. E esse conhecimento, eu já expliquei, mas retomo essa explicação, não é um conhecimento meramente intelectual, racional. É um conhecimento do relacionamento de Deus com o homem, que estava morto em seus próprios delitos
e pecados. Então temos a predestinação, ou seja, Deus é quem elege, segundo a sua soberana vontade. Temos, em segundo lugar, o chamado eficaz, que está aí dentro também a regeneração. Temos depois a justificação e, por fim, a glorificação, que no texto já está realizada, mas que é no sentido de que Deus, Ele cumpre com cada etapa na vida daquele que Ele elegeu. Ou seja, aquilo que ainda está para acontecer, acontecerá, porque Deus, Ele leva a cabo a essa obra. Vamos lá. Temos, portanto, dois chamados aqui para entendermos melhor de que chamado estamos falando. Existe um chamado geral, que é externo. É aquele que, por exemplo, Jesus fez aos aflitos. Disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse chamado é a todos, é um chamado externo. Mas existe também um chamado eficaz, que acontece dentro do coração do homem. A esse chamado, ele não pode resistir, porque é um chamado operado e feito pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, dentro desse coração, transformando esse coração, de alguma forma regenerando esse coração. E aí o que é que a gente vai ver? Quais são os textos da Bíblia que tratam a respeito do assunto? Um texto que eu gosto bastante é o texto de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, quando Deus diz ao povo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ou seja, é a ação de Deus. Perceba, dar-vos-ei, vos darei coração novo. É Ele quem nos dá. Porei dentro de vós Espírito novo. É Ele quem põe o Espírito Santo em nosso coração. É Ele quem move o nosso coração nesse convencimento por meio do Espírito Santo. É Ele quem desvenda os nossos olhos para que possamos ver a glória do Evangelho de Cristo. E uma vez que Ele faz isso, não há como resistir. Segundo texto, temos o texto de Mateus 11, 27, que o próprio Jesus diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, esse conhecimento existe porque é uma obra do próprio Deus no coração humano de se revelar por meio do seu Espírito, de revelar quem é a pessoa de Jesus Cristo, e Ele faz isso chamando a pessoa de forma eficaz. Outro texto, temos aqui o texto de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam o Evangelho, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Ou seja, Deus foi quem promoveu essa regeneração. Foi Deus que no seu íntimo chamou. Foi Deus, pela própria vontade dele, que fez com que esse homem fosse nascido de novo, por meio do seu Santo Espírito. Esse é o texto de João. Temos outro texto. Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É Deus quem chama e é Deus quem atrai. E o chamado tem a ver também com esse atrair de Deus. João 6,44. Outro texto que temos na Bíblia, de João 10, 26 e 27. Ele falando das ovelhas. E ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. E escute bem, elas ouvirão a minha voz. Veja que a graça é irresistível aos eleitos. Elas ouvirão a minha voz, disse Jesus.
então haverá um rebanho e um pastor. E aí ele diz para aqueles que não creram: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Fica nítido aí. As minhas ovelhas ouvem esse chamado, ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Está patente para nós aí, esse chamado eficaz. Outro texto é de Atos capítulo 2, versículo 39, que vai dizer o seguinte: pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, é desse chamado interior, desse chamado eficaz que o texto de Atos dos Apóstolos está falando. É promessa para eles, mas também para todos quantos o Senhor Deus chamar. Vocês lembram da história de Lídia, né? Vendedora de púrpura, lá de Tiatira. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Aí diz o texto, veja aí: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Isso é uma ação do próprio Deus, é uma ação sobrenatural de Deus na vida daquela mulher, para que ela pudesse, ao ser chamada intimamente, ter renovada a sua vida por meio daquilo que estava sendo pregado por meio de Paulo. Vamos lá. 1 Coríntios, Romanos, 9, 11 e 12. É aquele texto que fala de Esaú e de Jacó, não é? Diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então está claro aí no texto. Já fora dito a ela: o mais moço será servo, ou o mais velho será servo do mais moço. Ou seja, não vem por obras, mas pelo poder daquele que chama. É Deus quem chama. Ademais, vamos lá. Temos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Falando sobre a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer: nós pregamos a Cristo crucificado. Aí ele diz: escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E aí escute bem, ele diz exatamente assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos ou gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Estamos indo. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz o texto de Paulo também: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha aí, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. O apóstolo Paulo diz que ele foi separado antes de nascer e foi chamado pela sua graça, de modo que o Filho de Deus foi revelado a ele. Está clara essa doutrina aí nesse texto. Ademais, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte: que nos chamou, Deus nos chamou, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O texto está bem claro aí. Mais outro texto, vamos lá. Vai dizer o seguinte: Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. É o mesmo texto. Vamos além. E o que acontece? Como os arminianos entendem isso aí? Por que eles acreditam que a graça de Deus pode ser resistida? Porque eles acreditam numa coisa chamada graça preveniente.
O que seria isso? Eu estou falando dos discípulos de Armínio, porque o arminianismo de hoje é muito diferente, tem umas coisas esdrúxulas. Mas eles acreditavam da seguinte forma: eles acreditavam na depravação total do homem. Eles nesse sentido, acreditavam que o homem estava perdido em seus próprios delitos, morto em próprios delitos e pecados. Mas eles acreditavam que Deus fazia o seguinte: Deus operava uma graça preveniente no coração do homem, capacitando o homem a escolher com liberdade se ele queria ou não queria aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, nessa concepção aí há um porém, né? Então, se o homem pode aceitar e pode resistir, é porque essa fé não pertence a Deus, essa fé é dele. É como se Deus desse para ele um livre-arbítrio ali para a escolha. Então, dessa forma, a gente não entende que a regeneração é uma obra que acontece antes de colocarmos e pormos a nossa fé em Deus. Ou seja, a gente já está criando uma nova ordem de salvação que não é bíblica. Porque na Bíblia, a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, a graça, a salvação é um dom de Deus. Lá em Hebreus está escrito também que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a fé é um dom de Deus. E para que a fé exista, é necessário que Deus já tenha regenerado o nosso coração. Dessa forma, para eles a graça pode ser resistida, mas para nós entendemos que de maneira alguma o chamado interno de Deus não pode ser resistido, porque Deus é poderoso para poder atrair para Ele todos aqueles que são seus, ou que Ele os predestinou para a salvação. Tem um livro do Paulo Anglada, que é Calvinismo, as antigas doutrinas da graça, do reverendo Paulo Anglada, muito bom. Eu até indico para quem queira depois se debruçar no estudo, compreender um pouco mais. Lá na página 111, ele falando sobre a graça irresistível, ele vai dizer o seguinte: é o Pai quem soberanamente escolhe. É o Filho quem objetivamente redime. É o Espírito que irresistivelmente chama, aplicando eficazmente a graça da salvação ao coração de homens indignos e totalmente imerecedores da graça de Deus. Essa é a nossa concepção, em suma, a respeito da graça irresistível de Deus. Pois bem, já vimos sobre a depravação total, sobre a eleição incondicional, sobre a expiação limitada e a graça irresistível. A nossa próxima exibição será sobre a perseverança dos santos. E quem nos trará essa reflexão é o nosso pastor, o reverendo Marcelo Silva. O que eu peço aos queridos irmãos é que possam no YouTube se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreve e coloca o sininho para ativar todas as novas publicações que tiver de vídeos. E se puderem também, compartilhe o nosso canal do YouTube com outras pessoas, para que possamos ter mais inscritos e termos com isso mais recursos, para que a gente possa melhorar cada vez mais as transmissões que são efetuadas. Dito isso, agradeço a atenção de todos, que Deus nos abençoe.